Minha esposa começou a me trair quando sofri um acidente de carro e meu corpo ficou paralisado, e eles zombaram de mim. Mas quando fiz uma cirurgia e comecei a me recuperar, processei-os. Sempre considerei a vida uma série de momentos imprevisíveis que oferecem felicidade e dificuldades em igual medida. Enquanto crescia, aprendi a navegar por esses altos e baixos, aceitando que há algumas coisas além do nosso controle. Minha história começa em uma pequena cidade aninhada entre colinas, onde os laços de família e comunidade eram profundos. Foi aqui que meus pais me ensinaram o valor da perseverança e da resiliência. Essas qualidades se tornariam os pilares da minha vida, especialmente quando a adversidade batia à minha porta. Desde muito jovem, eu tinha uma sede insaciável por aventura. Não era sobre a emoção da imprudência, mas sim sobre a alegria da exploração. Esse desejo me seguiu até a idade adulta, guiando muitas das decisões que tomei. Lembro-me do dia em que comprei minha primeira motocicleta. Era uma elegante e prateada Beauty, o tipo de máquina que fazia as cabeças virarem enquanto eu andava pelas estradas sinuosas da minha cidade natal. A moto não era apenas um veículo, ela representava a liberdade, a independência e a estrada aberta à minha frente. Minha maneira de abraçar o mundo e tudo o que ela tinha a oferecer eu mal sabia. Então que esta mesma motocicleta logo se tornaria central para um capítulo da minha vida que alteraria para sempre seu curso na faculdade. Eu conheci alguém que se tornaria a pedra angular da minha vida por vários anos. A minha ela era vibrante, cheia de energia e sempre parecia trazer luz para qualquer sala que entrasse. Nós nos conhecemos durante a orientação de calouros e algo sobre ela me cativou desde o início. Usuarizada era contagiante e seu sorriso poderia derreter o estresse de um longo dia de palestras. Não demorou muito para que fôssemos inseparáveis, passando cada momento que podíamos juntos. Ela se tornou minha melhor amiga e, com o tempo, algo mais nos relacionamentos e aprofundo. E quando nos formamos, parecia natural dar o próximo passo. Nós nos casamos em uma pequena cerimônia íntima, cercados por nossos amigos e familiares mais próximos. Aqueles primeiros anos de casamento foram alguns dos mais felizes da minha vida. Nós nos mudamos para um aconchegante apartamento de 2 quartos nos arredores da cidade. Eu tinha conseguido um emprego como engenheiro elétrico, uma carreira pela qual trabalhei duro, e estava se destacando como assistente em um respeitado escritório de advocacia. Nós dois éramos jovens e ambiciosos, sonhando com uma vida que teríamos construir juntos. Passamos muitas noites falando sobre nosso futuro, planejando férias, discutindo nomes potenciais para nossos futuros filhos e imaginando como seriam nossas vidas em 20 a 50 anos. A vida naquela época parecia cool. A ser perfeita, mas a vida como ela costuma ser tinha uma bola curva inesperada em nosso caminho. Uma manhã de outono, eu saí na minha motocicleta ao ar fresco, enchendo meus pulmões. Enquanto eu dirigia pela rodovia familiar, eu sempre fui um piloto cauteloso, sabendo dos riscos que vinham com a emoção da estrada aberta. Mas naquele dia nenhuma quantidade de cautela poderia ter me preparado para o que aconteceu. A seguir, uma grande van entrando na rodovia saiu da faixa e me atingiu diretamente. O impacto foi brutal. Eu lembro do som nauseante de metal colidindo lava. Um cor repentino que me derrubou da minha bicicleta e a sensação de leveza quando fui jogado no ar. Quando bati no chão, tudo ficou preto. Eu acordei no hospital, cercado pelo cheiro estéril de desinfetante e o bip constante das máquinas. Meu corpo inteiro estava pesado, como se eu estivesse submerso em mágoa, incapaz de me mover ou me sentir qualquer coisa abaixo do meu pescoço. Os médicos se explicaram que o acidente havia causado danos graves na minha coluna, me deixando tetraplégico. Eles me disseram que eu tinha sorte de estar vivo, mas naquele momento não parecia sorte. Eu só conseguia respirar e piscar, incapaz até de levantar um dedo. As mais simples tarefas que eu tinha tomado como certas agora eram impossíveis. Amy estava ao meu lado quando o médico deu a notícia. Seu rosto era uma mistura de choque e medo. Eu podia ver as lágrimas brotando em seus olhos. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti completamente desamparado. Não havia nada que eu pudesse fazer para confortá-la, nada que eu pudesse dizer melhorar as coisas. Eu estava preso em um corpo que não respondia mais aos meus comandos. Os próximos meses foram um borrão de cirurgia, sessões de terapia, uma estadia interminável no hospital. A empresa de van responsável pelo acidente fez um acordo fora do tribunal, fornecendo dinheiro suficiente para cobrir minhas despesas médicas e garantir a segurança financeira para o resto da minha vida. Mas nenhuma quantia de dinheiro poderia consertar o que estava quebrado. Depois de 6 longos meses no hospital, eu finalmente tive alta. Eu deveria ter me sentido aliviado, mas em vez disso eu estava
Eio de medo, eu não estava voltando para a vida que eu conhecia. Eu estava voltando para casa, para uma nova realidade, onde eu era completamente dependente dos outros para tudo. Como você está lidando com estar em casa novamente? Meu conselheiro perguntou durante uma de nossas primeiras sessões, e eu exijo em saber como colocar meus sentimentos em palavras. Tem sido difícil. Eu admiti, minha voz quase um sussurro. Isso é compreensível. Ela disse suavemente: você passou por algo incrivelmente traumático, mas eu estou aqui para te ajudar a superar isso. Eu assenti. Embora por dentro eu sentisse uma onda de emoções ameaçando me dominar, eu não estava apenas lidando com as consequências físicas do acidente. Eu estava lutando com o emocional pedágio que isso teve na minha vida, no meu casamento e no meu senso de identidade. Amy tentou o seu melhor para cuidar de mim durante as primeiras semanas. Ela cuidou de tudo, me alimentou, me deu banho, administrou meus medicamentos, mas rapidamente ficou claro que ela estava sobrecarregada. O estresse era evidente na maneira como ela se movia, na maneira como ela falava e na maneira como ela olhava para mim. Ela sempre foi forte, mas isso era mais do que qualquer um poderia lidar sozinho. Eventualmente tivemos que trazer uma ajuda externa. Nossos vizinhos George e Sarah Davidson intervieram. George, um advogado no mesmo escritório onde Amy trabalhava, e Sarah, uma enfermeira, tornaram-se visitantes regulares em nossa casa. Sarah nos ajudou a encontrar uma enfermeira em tempo integral e George ajudou com a papelada legal para meus cuidados contínuos. No começo, fiquei grato pela ajuda deles, mas com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar. Começou com mudanças sutis no comportamento. Amy parecia distante, muitas vezes se refugiando em nosso quarto por longos períodos de tempo. Eu podia ouvi-la chorando, mas sempre que eu perguntava se ela estava bem, ela me ignorava com um sorriso forçado e dizia que estava tudo bem. George estava sempre por perto, oferecendo-lhe conforto, assegurando-a de que ela estava fazendo o seu melhor. Ele era um amigo para nós dois, mas eu não conseguia me livrar desse sentimento. Que algo não estava certo. Uma noite depois que todos foram embora e a casa estava quieta, eu ouvi algo que confirmou minhas suspeitas. Eu estava deitado na cama olhando para o teto, quando ouvi Amy e George conversando na sala de estar. Suas vozes eram baixas, mas eu conseguia entender pedaços da conversa. Não demorou muito para que a conversa se transformasse em algo mais íntimo. Eu ouvi os sons inconfundíveis deles se beijando. Então ouvi barulho do sofá enquanto eles se moviam juntos. Se eu queria gritar, para fazer qualquer coisa, mas eu não consegui. Eu estava preso em meu próprio corpo, forçado a ouvir enquanto minha esposa e meu amigo me traíam no quarto ao lado. No dia seguinte, George entrou no meu quarto como um olhar presunços sonoros. Eles sentou na cadeira ao lado da minha cama e sorriu para mim, como se fôssemos apenas dois velhos amigos conversando. Você sabe, ele disse casualmente. Amy passou por muita coisa, ela precisa de alguém para se apoiar. Eu estive lá por ela, e achou que ela está começando a ver as coisas mais claramente. Agora eu não respondi, mas por dentro estava fervendo. Eles inclinam mais perto. Sua voz caindo para um sussurro. Eu te conheço, não posso fazer nada sobre isso, ele continuou. Mas eu só pensei que você deveria saber que você não é mais o homem que ela precisa. Ele saiu do quarto depois disso, me deixando sozinha com meus pensamentos. Eu queria chorar para desabar, mas não consegui. Eu tinha que me segurar, se não por mim, então pela esperança de que as coisas de alguma forma melhorariam. Mas elas não melhoraram com o passar das semanas. As visitas de George se tornaram mais frequentes, e a distância de Amy ficou mais pronunciada. Um dia, enquanto Amy estava no chuveiro, George entrou no meu quarto novamente. Desta vez ele não estava lá apenas para me provocar. Ele se aproximou. Sua expressão escureceu quando ele se inclinou. Minha cama. Você sabe que ele disse que isso poderia ser nosso segredinho. Ninguém nunca precisa saber o que acontece aqui, antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo. Ele começou a me tocar, violando a pouca autonomia que me restava. Eu era impotente para pará-lo. Tudo que eu podia fazer era piscar, esperando que ele ficasse entediado. E fosse embora, mas ele não foi. Ele continuou voltando semana após semana, cada vez mais descarado do que a última. Ele ameaçou trazer seus amigos se eu contasse a alguém, mas a quem eu poderia contar? Eu não conseguia falar, não conseguia me mover, não conseguia me defender. Eu estava completamente à mercê dele. Ele continuou assim por meses. Exame alheio ao que estava acontecendo. Continuou a elogiar George por ser um amigo tão prestativo. Ela até agradeceu por ele instalar um monitor no meu quarto para que eu pudesse assistir esportes. Na realidade, era para que eu pudesse assistir ele e Amy juntos no quarto ao lado.
Ele tive prazer em saber que eu era impotente para pará-lo. O ponto de ruptura veio uma tarde quando um médico que eu nunca tinha conhecido antes entrou na minha vida. Seu nome era Dr. Paul Turner, um homem baixo e calvo com um comportamento calmo e um sotaque alemão. Ele se apresentou e explicou que ele tinha sido revisando meu caso. Ele acreditava que poderia me ajudar a recuperar um pouco da minha mobilidade por meio de um novo procedimento revolucionário. Era experimental, ele disse, mas totalmente aprovado para testes em humanos. A cirurgia envolveria a substituição de minhas vértebras danificadas por outras impressas em 3D, juntamente com uma série de implantes eletrônicos projetados para estimular a regeneração nervosa. Parecia bom demais para ser verdade. Mas naquele momento eu estava disposto a tentar qualquer coisa. Você está interessado? O Dr. Turner perguntou. Pisque uma vez para sim, 2 vezes para não. Eu pisquei uma vez. Meu coração batia forte com uma mistura de esperança e medo. Bom, ele disse com um sorriso. Começaremos o mais rápido possível. Isso pode mudar sua vida, Jack. Pela primeira vez em muito tempo, senti um lampejo de esperança. O dia da cirurgia chegou rapidamente. Amy estava hesitante sobre a coisa toda, mas o Dr. Turner garantiu a ela que tudo havia sido explicado para mim e que eu havia dado meu consentimento total. Meu advogado, Alan, também havia assinado o procedimento, garantindo que todos os aspectos legais estivessem em ordem, enquanto eu era levado para fora de casa e para a van que esperava. Vislumbrei Amy parada na porta. Havia um olhar de culpa em seu rosto, como se ela soubesse que tinha falhado comigo. Mas eu não conseguia mais me importar. Eu estava deixando para trás a vida que eu conhecia, e com alguma sorte eu não voltaria a ela, quando eu acordasse da cirurgia. Eu estava em uma engenhoca que imobilizava todo o meu corpo. Havia um tubo na minha garganta e eu não conseguia me mover. Mas algo parecia diferente. Havia uma sensação de formigamento nas minhas pernas. Algo que eu não sentia há meses. O Dr. Turner apareceu ao meu lado. Seu rosto brilhando de excitação. A cirurgia correu bem, ele disse, verificando meus sinais vitais. Nós o manteremos imobilizado por alguns dias para garantir que tudo cure adequadamente, mas o fato de você poder sentir algo é um sinal muito bom. Nos próximos dias eu permaneci no dispositivo incapaz de fazer muito mais do que piscar e respirar, mas a cada dia eu podia sentir mais e mais sensações retornando ao meu corpo. Era como acordar de um longo sono escuro, lentamente me tornando consciente do mundo ao meu redor novamente conforme os dias passavam, mas sensações de formigamento nas minhas pernas ficaram mais fortes, e eu comecei a recuperar a sensibilidade na parte inferior do meu corpo. Foi uma experiência estranha e surreal. Depois de tantos meses de dormência completa, cada nova sensação era tanto uma alegria quanto uma frustração. Fiquei emocionado por sentir algo novamente, mas o ritmo lento da minha recuperação era enlouquecedor. Tive que me lembrar de que esse processo levaria tempo. O caminho para a recuperação, o Dr. Turner havia avisado que não seria fácil, mas valeria a pena. Depois de 4 dias no dispositivo de imobilização, o Dr. Turner decidiu que era hora de começar a próxima fase do meu tratamento. Vamos ver o quão bem você consegue se mover agora, ele disse com um sorriso, enquanto uma equipe de enfermeiras removia cuidadosamente as tiras e me colocava em uma maca. Eu estava nervoso. E se a cirurgia não? O único desafio que eu enfrentava emocionalmente. Eu ainda estava cambaleando por tudo que tinha acontecido. O acidente, a traição de Amy, o abuso de George, o peso de tudo isso pairava sobre mim como uma nuvem negra ameaçando me puxar de volta para um poço de desespero. Foi durante uma das minhas sessões de terapia que o Dr. Turner trouxe à tona algo que eu não estava pronto para falar. Há algo mais que precisamos discutir, ele disse uma tarde sentando-se ao meu lado, enquanto eu descansava após uma sessão particularmente cansativa com Ingrid. Quando fizemos a cirurgia, descobrimos alguns danos em uma área inesperada. Meu coração afundou. Que tipo de dano? Eu perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. Ele hesitou por um momento antes de responder. Havia evidências de abuso, trauma retal para ser específico. Coletamos amostras e eu já as enviei para análise de DNA. Fechei meus olhos. Uma onda de vergonha tomou conta de mim. Eu não tinha contado a ninguém sobre o que George tinha feito comigo, como eu poderia. Eu tinha sido tão impotente, tão completamente desamparado. Admitir isso em voz alta parecia dar mais poder sobre mim. Como reconhecer o quão quebrado eu tinha me tornado? Você não precisa falar sobre isso se não estiver pronto, o Dr. Turner disse suavemente,
Mas eu quero que você saiba que isso é um crime, Jack. O que ele fez com você é um crime, e podemos ajudá-lo a obter justiça. Eu assenti, sentindo as lágrimas brotando em meus olhos. Era George, eu sussurrei, minha voz embargada. Ele me machucou e eu não pude fazer nada para impedi-lo. O Dr. Turner colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Obrigado por me contar. Ele disse gentilmente. Vamos denunciar isso às autoridades, e vou garantir que você obtenha o apoio de que precisa. Você não precisa passar por isso sozinho pela primeira vez, desde que o abuso começou. Senti uma pequena sensação de alívio. Estava claro agora. Haveria consequências, pelo que George fez comigo alguns dias depois. Tivesse funcionado, Ezio ficasse preso assim, paralisado para sempre e dependente de outros, para cada pequena coisa. Mas quando as enfermeiras me ajudaram a sentar pela primeira vez desde o acidente, eu senti algo incrível. Eu conseguia mover meus dedos dos pés. Eles respondiam aos comandos do meu cérebro. Por mais fracos que fossem, você pode tentar mexer os dedos dos pés. Para mim, uma das enfermeiras perguntou gentilmente. Eu olhei para meus pés, me concentrando com tudo que eu tinha. E então lá estava o menor dos movimentos, mas foi o suficiente para trazer lágrimas aos meus olhos. Excelente, Dr. Turner disse, CLA, batendo palmas. Este é um começo fantástico. Agora vamos te levar para uma fisioterapia. Vai ser uma longa jornada, mas vamos te fazer andar de novo, Jack. A fisioterapia começou devagar. No começo, eu só conseguia fazer os movimentos mais básicos, levantando meus braços, levemente movendo minhas pernas, uma fração de polegada. Mas cada pequena vitória parecia um triunfo. A equipe de terapeutas do Dr. Turner trabalhou comigo dia após dia, me ajudando a ganhar força e treinar meu corpo para se mover do jeito que ele fazia antes. Um dos terapeutas, Ingrid, era particularmente forte. Ela tinha uma atitude séria e um forte sotaque alemão que a fazia soar como um sargento instrutor às Driver. Ela contaria enquanto eu lutava com meus exercícios, sua voz firme, mas encorajador. Você está ficando mais forte a cada dia. Jack, logo você estará mais forte do que era antes do acidente. Apesar de seu comportamento duro, eu poderia dizer que Ingrid se importava com meu progresso. Ela me pressionou mais do que qualquer outra pessoa. Embora fosse exaustivo, era exatamente o que eu precisava todos os dias. Eu podia sentir meu corpo ficando mais forte. Os músculos que tinham atrofiado durante meus meses de paralisia estavam lentamente voltando à vida, e a cada semana que passava, eu me via capaz de fazer mais e mais, mas a fisioterapia não era o. Dois homens de terno escuro chegaram à instalação. Eles eram investigadores estaduais aqui para tomar meu depoimento. Meu advogado Alan estava com eles, parecendo preocupado, mas solidário. Jack, Alan disse apertando minha mão. Sinto muito por tudo que você passou. Vamos garantir que a justiça seja feita. Os investigadores, o agente Smith e o agente Johnson, me pediram para contar tudo o que aconteceu, desde o momento em que George começou a visitar com mais frequência até a última vez que ele entrou no meu quarto. Foi doloroso reviver tudo, mas eu sabia que era necessário. Eu queria que George pagasse pelo que ele fez. Você tem alguma evidência? O agente Smith perguntou depois que terminei minha história. Eu assenti, Dr. Turner has the DNA samples, and there's a video George has set up a monitor in my rooms, so I could watch him with my wife. I'm sure there's footage of him coming into my room afterward. The investigators exchanged a look. That's disturbing, Agent, Johnson said. But it's exactly what we need to build a strong case against him over the next few weeks. The authorities gathered evidence, including the video footage from the monitor. George had installed the DNA analysis, came back, confirming that George was responsible for the abuse with everything in place. The state was ready to move forward with charges against them. Meanwhile, I continued my recovery every day. I grew a little stronger, able to walk a farther, lift a little more weight. Dr. Turner was thrilled with my progress, often remarking that I was healing faster than he had anticipated. You're going to make a full recovery. Jack had told me one morning as we reviewed my latest x-rays. In fact, I'd say you're going to come out of this even stronger than you were before. It was hard to believe. But I could feel it. My body was coming back to life piece by piece, and with every step it took, it felt more well. Like myself again, even as my physical health improved, I still had to deal with the emotional fallout of what had happened. Amy had continued living her life seemingly unaffected by the damages she had caused. She had never visited me at the facility, never even called to check on my progress. It was as if I didn't exist to her anymore. It was hard not to feel bitter about it. After everything we had been through together, after all the promises we had made, she had abandoned me when I needed her most, and yet a part of me still wanted closure. I wanted to know why she had chosen George, why she had let them hurt, why she hadn't done anything to stop it. Tunde. Doc Turner brought two men to me room, Alan, my lawyer, and one of the
Investigators Agent Smith Jack Allen began. We've arrested George and Amy. They've both been charged, George with assault, abuse, and conspiracy, and Amy with neglect and infidelity. The state has a strong case, and with the evidence we've gathered, they're going to trial. It felt like a weight had been lifted off my chest. Finally, justice was within reach. Will I have to testify? Yes, Agent Smith replied. Don't worry, we'll prepare you for everything, and given the strength of the evidence. I don't expect the trial to last long. A few weeks later, the trial began. I arrive. At the courthouse in a wheelchair. Dr. Turner insisted I use it, even though I could walk, just to ensure I didn't overexert myself. As entered the courtroom, I saw George and Amy sitting together at the defense table, both dressed in orange prison jumpsuits. George had the same smug look on his face that he had worn during those long months of abuse, but Amy looked different. She seemed smaller, somehow as if the weight of her guilt had finally caught up to her. The trial was a grueling experience. I had to recount in excruciating detail everything that had happened. The act, the paralysis, the betrayal, the abuse. But this time I wasn't powerless. This time I had a voice, and I was determined to make sure that George and Amy paid for what they had done. The prosecution presented the video footage from the monitors showing George entering my room after his encounters with Amy. The jury gasped in horror as they watched the scenes unfold. There was no doubt in anyone's mind about what had happened. When it was Amy's turn to testify, she broke down in tears. I didn't know she sobbed. I didn't know what George was doing to him. I thought that was helping Jack. It never meant for any of this to happen, but her tears didn't move. She had abandoned me, left me to suffer, while she carried on with George. There was no excuse for that. After a few days of testimony, the jury reached a verdict. George was found guilty on all charges, sentenced to 20 years in prison. Amy, while spared the harshest punishment, was convicted of neglect and received a lesser sentence of 5 years. The courtroom was silent as the judge handed down their sentences. The weight of the moment. Parando pesadamente no ar quando tudo acabou, senti uma estranha sensação de alívio, tristeza, raiva e, acima de tudo, uma sensação de encerramento. George e Amy pagariam pelo que fizeram, mas agora era a hora de seguir em frente nos meses seguintes ao julgamento. Continuei minha recuperação com determinação renovada. O Dr. Turner e sua equipe me pressionaram mais do que nunca, e logo eu estava andando sem ajuda. Minha força retornou, meus músculos recuperaram sua definição e me senti mais vivo do que em anos. Uma das maiores surpresas durante esse tempo foi meu relacionamento crescente com uma das enfermeiras, Laura. Ela foi meu apoio constante durante minha recuperação. Sempre lá com uma palavra gentil ou uma mão amiga. Com o tempo, nos aproximamos mais do que eu esperava. O que começou como um relacionamento profissional evoluiu para algo muito mais profundo. Uma noite, enquanto Laura me ajudava a ir para a cama após um longo dia de fisioterapia, me vi olhando para ela, meu coração batendo forte no peito. Eu te amo, Laura. Eu disse as palavras, escapando antes que eu pudesse impedi-las. Ela sorriu, seus olhos suaves e cheios de calor. Eu também te amo, Jack. Naquele momento, eu sabia que tinha encontrado algo, que nunca pensei que experimentaria novamente o amor verdadeiro. Laura não estava apenas ajudando me recuperar fisicamente, ela estava me ajudando a curar emocionalmente. Também começamos a namorar pouco depois. Em um ano nos casamos. Foi uma pequena cerimônia, apenas alguns amigos próximos, família, mas foi perfeito. Pela primeira vez em muito tempo, o mês inteiro novamente. Laura e eu construímos uma vida linda juntos. Alguns meses depois que nos casamos, ela me deu a notícia incrível que eu seria pai. Eu mal conseguia acreditar depois de tudo que passei. A ideia de começar uma família parecia um sonho, se tornando realidade. Nosso primeiro filho nasceu um ano depois, uma linda menina que chamamos de Lily. 2 anos depois disso, demos as boas-vindas ao nosso segundo filho, um menino chamado Sam. Nossa família cresceu como ela também. Meu senso de propósito, sendo um pai criando meus filhos com Laura ao meu lado, era tudo que eu sempre quis. Olhando para trás nos dias sombrios após o acidente, é difícil acreditar o quão longe eu cheguei. Eu fui de estar paralisado e impotente para andar novamente, de me sentir abandonado, para encontrar o amor, de ser uma vítima, para recuperar minha vida. Cada desafio, cada revés, cada momento doloroso, tudo me levou aonde estou hoje. E hoje estou feliz, porque a vida começou a se estabelecer em um novo e confortável ritmo. Muitas vezes me peguei refletindo sobre o quão longe eu tinha chegado. Às vezes era surreal olhar para trás, para os dias mais sombrios da minha vida, e perceber o quanto Laura e eu tínhamos mudado. Construímos uma vida linda juntos, uma vida cheia de risos, amor e uma família crescente. Mas as cicatrizes do passado, embora curadas, ainda estavam lá, logo abaixo da superfície, mesmo depois que George e Amy foram mandados para a prisão. Eu não conseguia me livrar das memórias do que tinha acontecido.
Às vezes eu acordava no meio da noite, meu coração disparado, assombrado por pesadelos de estar preso em meu corpo paralisado, sem forças para parar o abuso. Laura estava sempre lá para me confortar. Me abraçando forte e sussurrando que estava tudo bem, que eu estava seguro agora e eu estava. Mas a mente tem um jeito de se apegar ao trauma. Não importa quanta distância você coloque entre você e os eventos que o causaram. Um dia, cerca de 1 ano após o julgamento, recebi um telefonema inesperado de Alan, meu advogado. Ele parecia estranhamente sério, o que imediatamente me deixou nervoso. Jack, ele começou. Há algo que você precisa saber. O que está acontecendo? Perguntei, tentando manter a preocupação longe da minha voz. É sobre Amy, ele disse. Jack foi libertada em liberdade condicional. Fiquei atordoada em silêncio. Liberdade condicional, tudo bem pronta. Finalmente consegui dizer. Meu coração está afundando. Sim, Alan confirmou que ela cumpriu pouco mais de 3 anos de sua sentença de 5 anos. O Conselho de Liberdade Condicional decidiu que ela havia demonstrado bom comportamento e era elegível para libertação antecipada. Senti uma mistura de emoções girando dentro de mim. Raiva, confusão e uma estranha sensação de traição. 3 anos não pareciam tempo suficiente para o que ela tinha feito pelo papel que ela desempenhou no meu sofrimento. Ela tentou me perguntar, minha voz firme, ainda não. Alan, respondi. Mas eu queria te avisar caso ela faça isso. Se ela tentar entrar em contato ou causar algum problema, você precisa me avisar imediatamente. Podemos tomar medidas legais. Se necessário, obrigado. Alan. Eu disse, sentindo uma dor de cabeça começando a se formar atrás dos meus olhos. Agradeço por me avisar depois de desligar o telefone. Fiquei em silêncio por um longo tempo processando as notícias. Laura percebeu a mudança no meu humor imediatamente. Imediatamente, o que há de errado? Ela perguntou, sentada ao meu lado no sofá, a preocupação estampada em seu rosto. Hesitei por um momento antes de contar a ela sobre o telefonema. Amy está fora. Eu disse baixinho. Ela foi libertada em liberdade condicional. Os olhos de Laura se arregalaram de surpresa. Pensei que ela tivesse mais alguns anos. Aparentemente, ela se comportou bem o suficiente na prisão para sair mais cedo, eu disse, frustração rastejando em minha voz. Laura colocou uma mão reconfortante, mão no meu ombro. Como você se sente sobre isso? Eu não sei, admiti, passando a mão no meu cabelo. Parte de mim está com raiva. Ela não merece simplesmente andar livre depois de tudo que aconteceu. Mas outra parte de mim, eu não sei. Talvez eu devesse sentir alívio. Talvez isso signifique que eu possa finalmente deixar tudo para trás. Laura me deu um sorriso simpático. O que você acha que é válido, Jack? Isso é complicado e não tem problema estar em conflito. Eu balancei a cabeça agradecida por ela entender de pé, mas eu não conseguia me livrar do mal-estar que se instalou em meu peito nos próximos dias. Eu me vi constantemente no limite, meio esperando que Amy aparecesse em nossa porta ou ligasse do nada, mas os dias passaram sem incidentes e lentamente comecei a relaxar novamente. A vida voltou à sua rotina normal, cheia de alegria e caos de criar 2 filhos pequenos. Lily, nossa filha, era uma criança inteligente, curiosa, cheia de energia, sempre fazendo perguntas sobre o mundo ao seu redor. Sam, nosso caçula, ainda estava na fase de bebê, mas ele estava crescendo rápido, e cada dia trazia novos marcos. Laura e eu estávamos mais ocupadas do que nunca fazendo malabarismos como trabalho de pais e tentando encontrar tempo um para o outro no meio de tudo. Isso nem sempre foi fácil, mas era tudo que eu sempre quis. Uma noite depois que colocamos as crianças para dormir, estávamos relaxando para a noite e recebi uma mensagem que eu não esperava. Era da ex-esposa de Kathy George. A última vez que a vi foi no julgamento, onde ela ficou em descrença silenciosa como toda a extensão das ações de George veio à tona. Após o julgamento, ela havia entrado como pedido de divórcio. Eu ouvi através de amigos em comum que ela havia se mudado para outro estado. Para começar, a mensagem foi breve, mas direta ao ponto. Podemos nos encontrar. Há algo que eu acho que você deveria saber. Eu olhei para a tela debatendo se deveria ou não responder. Parte de mim não queria mais nada relacionado a George, mas outra parte de mim estava curiosa o que ela poderia querer me dizer depois de todo esse tempo. Depois de alguns minutos de hesitação, eu respondi claro quando e onde. Kathy respondeu rapidamente, sugerindo uma cafeteria no centro na tarde seguinte. Eu concordei, embora uma sensação de desconforto se apoderou de mim enquanto eu me perguntava sobre o que seria esse encontro no dia seguinte. Eu contei a Laura sobre a mensagem, meus planos de me encontrar com Kathy. Você quer que eu vá com você? Laura perguntou, sempre pronta para oferecer seu apoio. Eu balancei minha cabeça. Não, eu acho que preciso fazer isso sozinha, mas eu te conto como foi. Laura assentiu, entendendo apenas. Tome cuidado, compromete com um sorriso. No dia seguinte, eu cheguei na cafeteria um pouco mais cedo, pedindo encontrar Nana numa mesa tranquila perto do fundo.
Kat chegou alguns minutos depois, parecendo muito diferente do que eu lembrava. Ela parecia mais leve, como se um fardo tivesse sido tirado dos seus ombros desde a última vez que havia ela sorrir enquanto se aproximava, embora ainda houvesse uma pitada de tristeza em seus olhos. Já que ela disse sentando-se na minha frente, é bom ver você. Você também, Kathy, responde oferecendo um pequeno sorriso em troca. Como você está? Ela respirou fundo, seu sorriso desaparecendo um pouco. Estou bem, tem sido um longo caminho, mas estou começando a reconstruir minha vida saindo do estado de saúde. Eu precisava de um novo começo. Estou feliz em ouvir isso. Eu disse sinceramente, você merece. Ela assentiu, olhando para ela mãos por um momento antes de falar. Novamente eu sei que isso provavelmente é estranho, eu estendendo a mão depois de todo esse tempo. Mas eu tenho pensado muito em você ultimamente, e é algo que eu sinto que preciso te dizer. Meu coração começou a disparar. O que? Kathy hesitou, como não tive certeza de como começar. Finalmente ela olhou para mim, sua expressão séria. Eu estive em contato com Amy. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu não esperava isso, Amy. Porque Kathy suspirou, passando a mão pelo cabelo. Ela estendeu a mão para mim depois que ela saiu da prisão, e eu achou que ela não tinha muitas pessoas para recorrer. Eu não tinha certezas e queria falar com ela. Mas achou que estava curioso. Eu queria ouvir o lado da história e perguntei. Não tinha certeza se queria ouvir o que viria a seguir. Ela é diferente. Kathy disse lentamente. A prisão mudou. Elas é remorso, já que ela se arrepende de tudo o que aconteceu. Ela está passando por aconselhamento para dar sentido a tudo. Ela me diz que ela tem pensado muito em você. E como ela gostaria de poder consertar as coisas. Eu senti uma onda de raiva subindo no meu peito. Faça as coisas direito. Eu repeti incrédula, como ela poderia possivelmente fazer as coisas direito, depois de tudo que ela fez. Kathy levantou as mãos em um gesto de chapeamento. Eu sei, já que eu não estou dizendo que você precisa perdoá-la, ou mesmo que você deveria falar com ela. Mas eu pensei que você deveria saber que ela não é a mesma pessoa que era antes. Ela está tentando mudar. Eu me recostei na minha cadeira, processando que Kathy tinha acabado de me dizer. Parte de mim queria descartar isso de uma vez. O remorso de Amy não mudou o fato de que ela tinha me abandonado quando eu mais precisa. Vadila, mas outra parte de mim, uma parte que amou uma vez, não pôde deixar de se perguntar se Kathy estava dizendo a verdade. As pessoas poderiam realmente mudar. Tanto porque você está me dizendo isso? Eu perguntei depois de uma longa pausa. Kathy suspirou. Porque eu acho que é importante para vocês saberem. Por bem, Amy me pediu para lhe dar uma mensagem. Meu endurece. Não tenho certeza se eu queria ouvir. Ela disse que sente muito. Kathy continuou. Ela sabe que nunca pode desfazer o que aconteceu, mas ela queria que você soubesse que ela realmente sente muito por tudo. Eu não disse nada por um longo tempo, minha mente acelerada enquanto tento processar a informação. Amy realmente esperava perdão depois de tudo, ou era apenas uma maneira de aliviar sua própria culpa? Jack, Kathy disse gentilmente. Eu sei que isso. Muita coisa para assimilar. Eu não espero você faça nada com essa informação, e não estou tentando forçá-lo a nada. Eu só pensei que você merece saber. Eu balancei a cabeça lentamente, embora não tivesse certeza do que dizer. Obrigado por me contar. Eu finalmente disse, minha voz mais baixa do que pretendia. Kathy me deu um sorriso triste. Cuide-se, Jack, e se você precisar conversar, você sabe onde me encontrar. Com isso ela se levantou, me deixando sozinho com meus pensamentos. Fiquei na cafeteria por mais um tempo, olhando para minha xícara e repetindo as palavras de Kathy na minha cabeça. Amy estava arrependida. Ela se arrependeu do que tinha feito. Mas isso realmente mudou alguma coisa. Eu não sabia a resposta quando cheguei em casa mais tarde naquela noite. Laura percebeu imediatamente que algo estava pesando em minha mente. Ela se sentou ao meu lado no sofá, sua mão descansando suavemente no meu braço. Como foi? Ela perguntou suavemente. Eu hesitei, sem saber como explicar tudo o que tinha acontecido. Kathy me disse que Amy mudou. Eu disse finalmente. Ela disse que está passando por aconselhamento e que ela sente muito pelo que aconteceu. Laura levantou uma sobrancelha. Você acredita nela? Não sei. Eu admiti, passando a mão no meu cabelo. Eu quero acreditar que as pessoas podem mudar, mas é difícil depois de tudo que ela fez. Eu não sei se eu posso perdoá-la. Você não precisa. Laura disse gentilmente que o perdão é sua escolha, não dela. Se você não está pronto, ou se você nunca quiser perdoá-la, tudo bem. Você não deve nada a ela. Eu assenti, grato pelo apoio dela. Eu só não quero carregar essa raiva para sempre. Eu disse. Minha voz mal passava de um sussurro. É exaustivo. Laura apertou minha mão. Então deixe ir. Não é para ela, para você. Deixar ir não significa que você tem que perdoá-la. Significa apenas que você está escolhendo seguir em frente. Suas palavras ressoaram em mim de uma forma que eu não esperava. Talvez ela estivesse certa. Talvez fosse a hora. Deixar ir não por Amy,
Mas por mim mesmo segurando o passado, segurando a raiva que não estava mais me servindo, eu tinha uma vida linda agora, uma família que me amava, um futuro cheio de possibilidades. Eu não precisava ser sobrecarregado pelos erros dos outros naquela noite. Enquanto eu estava deitado na cama ao lado de Laura, eu tomei uma decisão: eu não iria estender a mão para Amy. Não iria tentar consertar o passado, mas eu iria deixar de lado a raiva que me manteve cativo. Por tanto tempo eu escolheria seguir em frente para focar na vida que eu tinha agora e deixar o resto para trás. Nos meses que se seguiram eu encontrei uma nova sensação de paz. Os pesadelos que uma vez me atormentaram tornaram-se menos frequentes e a tensão constante que eu carregava no meu peito começou a diminuir. O foco na minha família, no meu trabalho, nas coisas que me traziam alegria. Laura e eu ficamos ainda mais próximos, no seu vínculo fortalecido por tudo que passamos juntos. Nossos filhos, Lily e Sam, continuaram a crescer e prosperar, enchendo nossa casa de risos. Se amor, vê-los crescer foi uma das maiores alegrias da minha vida, e eu apreciei cada momento que passei com eles. Como pai, eu queria dar a eles o tipo de amor e apoio que eu já havia desejado. Me certifique e de que eles soubessem quanto eram amados todos os dias. Eventualmente, a dor do passado se tornou apenas o passado. Ainda estava lá, mas não me definia mais. Eu tinha me movido. Além disso, além da raiva e da mágoa, e eu tinha construído uma vida cheia de esperança e felicidade. Um dia, enquanto brincava com meus filhos no quintal, percebi algo que trouxe um sorriso ao meu rosto. O acidente, a traição, o trauma, não me quebrou, me mudou, sim, mas não me destruiu. Eu estava mais forte do que nunca. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. E no final, isso era o que mais importava. A vida continuou a seguir em frente, e com o passar dos anos, senti uma profunda gratidão pela vida que tinha agora. Uma vida que lutei muito para construir a cada dia. O passado ficava mais distante. Laura e eu encontramos um ritmo em nosso casamento e na criação de nossos dois lindos filhos, Lily e Sam. Havia uma parte que vinha ao vê-los crescer, vivenciando todos os seus marcos, o primeiro dia de aula, aprendendo a andar de bicicleta, perdendo os primeiros dentes, as alegrias simples de Mofon. A paternidade se tornou a base da minha felicidade, me ancorando no presente e me permitindo finalmente deixar de lado as sombras que antes escureciam minha vida. Mas os ecos do passado, embora mais silenciosos agora, não tinham desaparecido completamente. De vez em quando algo despertava, uma memória, uma foto antiga, um comentário passageiro ou um pensamento repentino no meio da noite. Esses momentos não eram tão dolorosos quanto antes, mas ainda tinham peso. Não era mais sobre raiva, mas sobre reflexão, reconhecendo onde eu estava, o que eu tinha passado, e reconhecendo que tudo fazia parte da jornada que me trouxe aqui. Uma noite, vários anos após a libertação de Amy, recebi outra mensagem inesperada. Mas desta vez não era de Kathy, era da própria Amy. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo antes de abrir a mensagem. Uma parte de mim sempre se perguntou se ela tentaria entrar em contato novamente. Mas com o passar dos anos sem uma palavra dela, comecei a acreditar que o capítulo estava bem e verdadeiramente encerrado. Mas aqui estava uma mensagem dela esperando por mim. Oi, Jack. Começou. Espero que esteja bem. Tenho pensado muito em você ultimamente e queria entrar em contato. Sei que não mereço nada de você, especialmente depois de tudo o que aconteceu, mas eu só queria dizer que realmente sinto muito. Passei anos tentando entender minhas ações e as escolhas que fiz, e não há desculpa para nada disso. Passei por muita terapia e tenho trabalhado em mim mesma. Mas sei que isso não pode apagar a dor que causei. Ela continuou por mais alguns parágrafos, expressando seu arrependimento e remorso. Ela não pediu perdão, mas estava claro que ela estava buscando algum tipo de encerramento, um reconhecimento de que ela havia mudado, que ela não era a mesma pessoa que me machucou todos aqueles anos atrás. Desliguei o telefone sem responder. Eu não estava pronta para abrir aquela porta de novo, não depois de todo o trabalho que eu fiz para seguir em frente. Laura me encontrou sentado calmamente no sofá. Pensando profundamente tudo bem, ela perguntou, preocupação em sua voz. Eu balancei a cabeça, embora meus pensamentos ainda estivessem girando. Ela me estendeu a mão, eu disse depois de um momento. Ela me enviou uma mensagem se desculpando novamente, dizendo que ela mudou. Laura sentou-se ao meu lado, sua testa franzida. Como vocês dizem sobre isso? Eu não sei, eu admiti, balançando minha cabeça. Parte de mim não quer nada com ela, mas outra parte de mim eu acho que estou curioso. Ela realmente mudou isso? Importa mesmo? Laura pegou minha mão, dando um aperto suave. Depende.
De você, já que você não deve nada a ela, mas se responder lhe daria algum tipo de encerramento, talvez valha a pena considerar. Eu apreciei o apoio de Laura. Como sempre fiz, ela tinha sido minha rocha em tua capacidade de entender sem pressionar. Foi uma das razões pelas quais nosso relacionamento se tornou tão forte ao longo dos anos. Ainda eu não sabia o que fazer com uma mensagem de Amy. Eu tinha passado tanto tempo deixando o passado para trás. Agora ele estava ressurgindo de uma forma que eu não esperava. No final decidi não responder, pelo menos não imediatamente. Em vez disso, concentrei-me na vida que construí na minha família e no futuro que continuamos a criar juntos. Mas a mensagem ficou comigo pairando no fundo da minha mente. Algumas semanas depois aconteceu algo que me forçou a contar aquelas velhas memórias de uma forma que eu não tinha previsto. Era uma típica manhã de sábado. Laura tinha levado as crianças ao parque enquanto eu ficava em casa para pôr o trabalho em dia. Eu estava sentado à mesa da cozinha a ler os e-mails quando a campainha tocou. Não estava à espera de ninguém, então presumi que fosse uma entrega ou talvez um vizinho a passar, mas quando abri a porta fui recebido por um rosto que não via há anos. Era a mim. O meu coração saltou para bater enquanto eu estava ali parado congelado no lugar a olhar para ela. Ela parecia diferente, mais velha. Claro, mas havia algo mais. Ela parecia menor de alguma forma, não fisicamente, mas emocionalmente. A mulher confiante e vibrante que eu conhecia tinha ido embora, substituída por alguém que parecia frágil e insegura. Desmismou-me, já que ela disse suavemente a sua voz, quase um sussurro: posso entrar por um momento? Eu não sabia o que dizer, a minha mente levantada enquanto tentava processar o fato de que ela estava parada na minha frente, aqui na minha porta. Parte de mim queria bater a porta na cara dela e dizer para ela embora, mas outra parte de mim, a parte que sempre se perguntou se ela estava realmente arrependida, sentiu-se compelida a ouvir o que ela tinha a dizer. Eu me afastei gesticulando para ela entrar. Ela passou por mim em direção às salas, os olhos examinando o espaço como se ela estivesse procurando por algo familiar, algo que a conectasse à vida, que uma vez compartilhamos. Nós nos sentamos de frente para outro, silêncios e estendendo entre nós como um abismo. Finalmente me falou: eu não sabia se você responderia. Ela disse, suas mãos se mexendo no colo. Eu sei que não deveria ter vindo aqui, mas eu precisava te ver. Eu me recostei na minha cadeira estudando por um momento antes de responder. Porque agora, Amy, depois de todo esse tempo? Ela suspirou, seus olhos abatidos. Porque eu tenho carregado essa culpa por tanto tempo e eu não sei como deixar isso. E eu não espero que você me perdoe, Jack, mas eu preciso que você saiba o quanto eu sinto muito. Eu sei que eu te machuquei em maneiras que eu nunca poderei compensar e passei anos tentando entender por que fiz o que fiz. Eu egoísta e fraco e deixei George me manipular, mas isso não é desculpa. Eu escolhi te trair e nunca vou parar de me arrepender. Suas palavras pairavam no ar entre nós, pesadas de emoção, e eu imaginei esse momento muitas vezes ao longo dos anos. Me perguntei como iria encará-la novamente para ouvi-las e desculpar, mas agora que estava acontecendo, eu não sabia como me sentir. Eu segui em frente e eu disse finalmente, minha voz firme e mais baixa: eu construí uma e das em você. Estou feliz agora. O que você fez me machucou mais do que eu posso explicar, mas eu encontrei paz. Eu não sei se posso te perdoar, mas não estou mais com raiva. Deixei isso ir. Amy sentiu lágrimas transbordando em seus olhos. Estou feliz que você encontrou paz, Jack. Você merece. Eu sei que eu não mereço seu perdão, mas obrigada por ouvir. Houve um longo silêncio do tipo que parecia o encerramento de um capítulo. Percebi naquele momento que essa conversa, esse confronto com o passado, era o que eu precisava para realmente seguir em frente. Não precisava perdoar Amy, mas precisava encará-la para ouvir seu pedido de desculpas e deixar de lado qualquer ressentimento persistente que estivesse escondido nos cantos do meu coração. Acho que é hora de você ir, eu disse gentilmente, levantando-se e caminhando em direção à porta. Me seguiu sua expressão de resignação silenciosa enquanto ela saía. Ela se virou para mim uma última vez. Sinto muito, já que ela disse novamente, sua voz embargada por tudo. Eu assenti, meu coração pesado, mas livre. Cuide-se, Amy. Com isso ela foi embora. Eu fechei a porta atrás dela. Quando Laura e as crianças voltaram para casa mais tarde naquele dia, eu contei a ela o que tinha acontecido. Ela ouviu em silêncio, sua mão descansando em meu braço enquanto eu falava. Como você se sente agora? Ela perguntou. Quando terminei, pensei sobre isso por um momento antes de responder. Me sinto mais leve, eu disse, surpreso com a realização, como se eu finalmente tivesse colocado tudo para descansar. Laura sorriu, seus olhos cheios de compreensão. Estou feliz que você merecesse sentir livre. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente me senti. Conforme os anos continuaram a passar, a vida ficou mais ocupada, mas mais gratificante. Laura e eu observamos Lily e Sam crescerem, cada um se tornando uma pessoa diferente com seus próprios sonhos, talentos e peculiaridades. Lily era uma criança curiosa e atenciosa, com amor por livros e uma paixão pela arte. Sam, por outro lado, estava cheio de energia,
constantemente fazendo perguntas e sempre querendo aprender como as coisas funcionavam. Era uma alegria vê-los crescer, e cada marco parecia uma celebração da vida que Laura e eu criamos juntos. Meu trabalho como engenheiro também assumiu um novo significado depois de tudo que passei. Encontrei um renovado senso de propósito em minha carreira. Comecei a trabalhar em projetos focados em acessibilidade e tecnologia de reabilitação. Inspirado por minhas próprias experiências com recuperação, foi bom usar minhas habilidades para fazer a diferença na vida de outras pessoas, para ajudar pessoas que enfrentaram desafios semelhantes aos meus. Um dia, enquanto eu estava trabalhando em um design particularmente desafiador para um novo tipo de dispositivo de mobilidade, recebi um telefonema que mais uma vez mudaria o curso da minha vida, embora desta vez fosse da melhor maneira possível. Era Laura e eu podia ouvir a excitação em sua voz antes mesmo que ela falasse, já que ela disse, mal conseguindo conter seu entusiasmo: estou grávida. Eu congelei as palavras, demorando um momento para assimilar. Não tínhamos planejado ter mais filhos, mas a notícia me encheu de uma sensação de alegria e admiração que eu não sentia há muito tempo. Você está falando sério? Eu perguntei, um sorriso enorme se espalhando pelo meu rosto. Sim, Laura. Explodiu por ouvir as lágrimas de felicidade em sua voz. Acabei de descobrir, esta manhã vamos ter outro bebê. Eu não consegui acreditar. Depois de tudo que passamos, depois de todos os altos e baixos, a vida mais uma vez nos deu um lindo presente. Corri para casa naquela noite, envolvendo meus braços em volta de Laura e segurando-a perto enquanto celebrávamos a notícia. Os meses que seguiram foram cheios de expectativa e excitação, enquanto nos preparávamos para a chegada do nosso terceiro filho, Lily. Sam estávamos emocionados com a ideia de ter um novo irmão, e eles passaram horas pensando em nomes e planejando todas as coisas que ensinaríamos ao seu irmãozinho ou irmãzinha. Quando o dia finalmente chegou, Laura deu à luz um menino saudável que chamamos de Henry. Segurando-o em meus braços, pela primeira vez eu cheio de amor e gratidão esta pequena nova vida. Este novo capítulo na história da nossa família foi mais do que eu mais ousei esperar. A chegada de Henry trouxe ainda mais alegria e risos para nossa casa. Ver Lily Sam interagindo com seu novo irmão foi um lembrete da beleza da família, o amor, a conexão, os momentos compartilhados que tornam a vida tão rica e significativa.